Esse vídeo é um alerta para o uso indevido do fator de ajuste para reduzir o INSS da obra. Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o cuidado que você precisa ter para reduzir o INSS da obra, pois nós estamos lidando com imposto. E quando nós lidamos com imposto, é algo muito delicado. E se você faz de forma errada, se você quer levar vantagem, faz de forma ilegal, a Receita vai atuar você, dono de obra, vai atuar você, prestador de serviço. E eu estou recebendo aqui uma enxurrada de processos com vários problemas pelo uso indevido do benefício, do incentivo, que é o fator de ajuste, onde nós conseguimos reduzir o INSS aí em mais de 70%. Mas para isso, para que essa redução tenha respaldo jurídico, tenha segurança jurídica, você precisa fazer da maneira correta, você precisa seguir as normativas da Receita. Você precisa aplicar o que está normatizado. A Receita, se você aplica algo e não está normatizado, a Receita vai multar a sua obra. Então, fica aqui até no final do vídeo que eu vou trazer vários exemplos aqui de processos que nós pegamos para fazer a reparação, outros não tinham nem mais o que fazer, clientes que nos contactam aqui diariamente, devido ao nosso alcance aqui nas nossas redes sociais, a gente tem muito contato com esse tipo de pessoas que foram lesadas, que tentaram aplicar o fator de ajuste por conta própria, sem nenhum conhecimento. Então, o que eu sempre falo aqui com os meus alunos, com meus seguidores, se você precisa aplicar a redução de INSS na sua obra, ou você contrata alguém que entenda do assunto, alguém que saiba fazer o processo com segurança, ou você aprende. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um treinamento onde eu ensino passo a passo você aplicar o fator de ajuste de maneira legal, seguindo as leis, seguindo todas as normas da Receita Federal. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são os campeões aqui de erro dos processos que nós recebemos aqui. Por exemplo, o primeiro aqui é o uso de notas fiscais. Tem processos que nós pegamos aqui, quando entramos lá no ECAC, no sistema do cliente, nós conseguimos lá identificar notas fiscais de mão de obra. A obra ali tem uma PJ e emite notas fiscais de mão de obra e tenta reduzir a todo custo, tenta aplicar o fator de ajuste com essas notas fiscais. Ou às vezes o profissional nem sabe aplicar o fator de ajuste e usa essas notas para reduzir lá no CEP. Então são notas fiscais de mão de obra, notas fiscais de pré-moldados, de lajes, boquetes, pisos intertravados, e essas notas não servem. Quando você coloca uma nota dessa lá no sistema, você está cometendo uma fraude fiscal. Aqui eu tenho um exemplo mesmo de um cliente que ele chegou até nós, vou trazer aqui para vocês. Ó, ele chegou aqui com uma guia a pagar de INSS de R$10.000. Ele me disse que ele tinha contratado um profissional, e esse profissional se dizia aplicar o fator de ajuste, que ia aplicar o fator de ajuste na obra dele para gerar essa economia. Quando nós analisamos a documentação do cliente, ele emitiu uma procuração para nós entrarmos no portal, percebemos que esse profissional que ele contratou, esse falso profissional, reduziu o INSS dele de 14.800 para 10.770, tá? Então é uma economia em torno de R$4.000. E esse profissional cobrou dele um salário mínimo. Quando formos analisar ali o que ele fez para fazer essa redução, ele nem aplicou fator de ajuste. Nós percebemos que ele inseriu notas fiscais no sistema, notas fiscais diversas, como concreto usinado, notas fiscais do aço. E aí, quando você coloca notas fiscais no sistema, o sistema automaticamente ele gera uma redução. Então saiu lá de 14 e veio para 10, mas tudo de forma ilegal. E esse profissional,
prometeu ao cliente que ia aplicar o fator de ajuste, mas ele não tinha um método, não aprendeu, não se especializou, então ele não conseguiu aplicar o fator de ajuste. Para não ficar ali de cara, para não ficar feio para ele diante do cliente, ele foi lá, subiu, pediu os clientes. Cliente, você tem nota aí, me manda as notas fiscais que eu vou subir no sistema. E aí a gente analisou, percebemos que a obra dele era possível aplicar o fator de ajuste da maneira correta, analisamos toda a documentação, os colaboradores da obra, e nós conseguimos sair de 14.800 e voltar o INSS da obra dele para 7.031, de forma legal. Então foi uma redução de mais de 50%. Ele ia economizar R$4.000, mas de forma ilegal. Em algum momento a Receita ia atuar ele. Ele estaria cometendo uma fraude fiscal. Então, essa questão de notas fiscais ainda é o campeão que chega aqui no escritório. Tem clientes que falam que tem profissionais, que se diz profissionais, que dizem que trabalham com redução de INSS, que sabe aplicar o fator de ajuste, mas na verdade eles pegam notas fiscais e colocam lá no sistema. E tudo que a gente insere no CERO ali, ele é autodeclarável. Eu posso escanear o saco de pão e colocar lá e falar com a nota fiscal, que naquele momento o CERO vai entender que eu coloquei uma nota lá de um valor X. Porém, quando os auditores for analisar lá, vai perceber que eu cometi uma fraude fiscal. Outro campeão no uso do fator de ajuste e que é de forma errada é o uso de serviços que não são normatizados. A Receita Federal diz para mim, olha, se você aplicar o fator de ajuste na obra pessoa física, você vai ter uma redução aqui de mais de 70% no INSS a pagar. Então, se eu devo 20 mil, eu consigo reduzir esse INSS para menos de 6 mil reais. Só que a Receita ela lista na instrução normativa quais serviços eu posso estar utilizando. Quais serviços? E aí o que as pessoas fazem por falta de conhecimento, por não ler a norma, por não saber? Usa qualquer tipo de serviço. Eu já peguei processo aqui que tem serviço de gesseiro, serviço de terraplanagem, serviço de paisagismo. E isso vai dar problema. Por quê? Porque não está normatizado. O auditor da Receita, quando ele for analisar esse processo, ele vai pegar. Ele usou o serviço de gesseiro. Está em norma? Não está. Mas foi um prestador de serviço, mas não é normatizado. Então isso aqui também é o que a gente recebe muito. Muitos profissionais que se dizem profissionais que prestam esse tipo de serviço estão utilizando serviços que não estão normatizados. E aqui no meu curso eu ensino os alunos. Vocês só podem utilizar serviços normatizados. Está lá na instrução normativa todos os serviços que eu posso utilizar. Cláudio, eu posso usar terraplanagem? Não, porque não está normatizado. O que vale é a norma. Então, não está normatizado. Outro detalhe que eu vejo muito aqui é que a pessoa ela acha que só fazendo os lançamentos, o fator de ajuste vai aplicar de forma automática. E acaba, às vezes, lançando mais ou lança um valor X e não gera redução. Aí você gera ainda um valor a pagar mais para o cliente. Teve um cliente aqui que nos procurou. Esse caso é um pouco antigo, mas eu gosto sempre de contar porque o conhecimento ele precisa ser valorizado. Como eu falo, ou você contrata quem sabe, ou você senta na cadeira e vai estudar e vai aprender a fazer o processo. Esse cliente aqui, ele nos procurou em determinado tempo e a gente passou o orçamento para ele. Tá? Passamos o orçamento, falamos para ele que tínhamos o curso que também ensinava o passo a passo. Ele tinha 14 mil de INSS. 14 mil de INSS é uma obra concluída. Fizemos a simulação ali, a nossa equipe, o time comercial, fizemos a simulação e percebemos que dava para reduzir para 5 mil reais. 5 mil reais. Até aí tudo bem. O cliente, esse profissional, inclusive era até um engenheiro civil, ele quis fazer por conta própria. Sei do que ele tirou, ele pegou e fez lançamentos de 5 mil reais na Receita Federal. 5 mil reais. Só que ele fez esses 5 mil reais e não abaixou nada, não reduziu nada.
Ele tinha uma dívida de 14 que nós conseguiríamos reduzir para 5, então era uma economia de 9 mil reais. Ele fez lançamentos avulso lá na Receita Federal, pegou todo tipo de serviço e lançou 5 mil reais. Por ter feito de forma errada, não se atentou aos detalhes, não reduziu nada. O que ele ficou? Ele ficou com a dívida, e era até de um cliente dele, se eu não me engano. Ele ficou com a dívida de 5 mil reais e mais 14 mil que ele já tinha lá. E ele precisava da CND da obra, porque essa obra foi vendida. Precisava da CND, tudo certinho lá para concluir o processo de averbação. Olha para você ver, ele ficou com 14 mil que já estava lá no portal e mais 5. Então ele ficou com 19 mil de dívida. O valor do INSS a pagar sem alterar nada no sistema dele era quanto? 14. Mas ele fez lançamentos e gerou uma dívida de mais 5 mil, foi para 19 mil. Tá? Então a gente ia conseguir 5 mil, ia cobrar uns honorários ali, acho que era em torno de 2.500 a 3 mil reais. Suponho que ia custar para ele total de 8 mil reais. Ele teria uma economia de 6 mil reais, um pouco mais. Ele foi gerar mais dívida e pagou 19 mil reais. Eu sempre gosto de contar esse caso porque o conhecimento tem que ser valorizado. E aí ele queria que a gente fizesse alguma coisa por ele, e na época a gente não tinha nem mais agenda. Eu também não gosto de estar fazendo reparo em algo que foi feito de forma errada, tá? Então, teve essa situação. Então, lançamentos de forma errada, coloca valores a mais, às vezes faz o cliente gastar mais, tá? E depois que gerou a dívida, depois que declarou a dívida lá na Receita, já era. Outra questão que está chegando bastante aqui no escritório. Quem constrói para vender, quem faz a casa ali, principalmente com financiamento na pessoa física, paga imposto sobre ganho de capital. Então, se eu faço uma casa eu vendo uma casa por 300 mil e gastei ali nela 250 mil, 200, por exemplo, eu tive um ganho, eu gastei 250 mil, vendi por 300 mil, eu tive um ganho de 50 mil. Vou pagar imposto de 15% em cima desses 50 mil. Mas para isso eu preciso comprovar todos os custos. E aí a pessoa que está trabalhando com redução de INSS chega para o cliente e fala: ó, eu não preciso que você declare toda a mão de obra, eu preciso aqui de um valor mínimo. Suponha que uma obra aí de 80 metros quadrados, eu preciso de um valor aqui bem baixo, tá? Não vou falar valores aqui agora, não. E aí a pessoa faz e declara, mas quando ela vai comprovar os custos, ela não consegue comprovar aquele valor que não foi declarado. E o que acontece? Ela acaba pagando mais imposto no ganho de capital. E para quem é aluno aqui, eu falo sobre isso, tá? Inclusive a gente vai estar montando um material exclusivo para isso, porque é algo que está chegando bastante aqui no meu escritório. E aí a pessoa economiza no INSS, mas está gastando muito mais no imposto de ganho de capital. Então, você que constrói para vender, principalmente no CPF, você que presta serviço para esse tipo de cliente, se atenta a esse detalhe sobre como declarar, conseguir o benefício do fator de ajuste e também economizar lá no ganho de capital. Tá? Então, isso aqui também requer conhecimento. Outro assunto aqui que chegou muito nos últimos dias. Estão lançando de forma errada os trabalhadores lá dentro do sistema, sem se atentar à incidência de imposto de renda. E tem muito trabalhador caindo em malha fiscal, sendo multado pela Receita Federal por isso. Se eu tenho um trabalhador que ele trabalhou em 2024, por exemplo, os rendimentos dele foi abaixo do que a Receita exige para fazer declaração de imposto, hoje, se eu não me engano, é 33 mil, ele arrecadou 32 mil, ele está isento de imposto de renda, não é obrigado a dele declarar. Porém, quando trabalha com fator de ajuste, principalmente obras concluídas, nós fazemos muitos lançamentos retroativos. Então, o trabalhador trabalhou em 2024, ganhou 32 mil no ano. Não é necessário, não é obrigatório a declaração de imposto de renda.
Só que agora em 2025, lá para dezembro, depois da declaração de imposto de renda, né, que vai ter junho, maio, junho, não sei. Em julho eu pego uma obra lá que esse mesmo trabalhador trabalhou, mas na época não foi declarado, não foi lançado. Eu vou lá e lanço nessa obra 30 mil para esse trabalhador. Lá na Receita diz que ele ganhou em 2024 32 mil, não precisava ser declarado. Só que eu lancei de retroativo aí 30 mil. E aí esse trabalhador nem sabe, eu gerei uma incidência de imposto de renda para ele. Ele ganhou 32, eu lancei mais 30. Foi para quanto? 62 mil reais. E aí é um problemão. Por isso aqui, meus alunos, eu falo os limites que devem ser seguidos. Tem os limites para você não complicar a vida do trabalhador. Tem muitos casos chegando aqui com problema com o trabalhador e problema também com o dono de obra. Então, muita gente caindo na malha fina. Outro campeão aqui, já listei vários aqui, que é campeão também, é a questão das aferições parciais. E isso principalmente para quem está fazendo obra financiada para a Caixa. A Caixa ela exige ali o recolhimento de INSS para liberar a medição, e a pessoa não sabe como é que faz esse recolhimento mensal, e vai lá e faz uma aferição parcial. E depois quer aplicar fator de ajuste nessa aferição parcial, e às vezes gera valores muito a mais a pagar. Se você está fazendo a obra financiada, você tem que aplicar o fator de ajuste logo no início e fazer os recolhimentos mensais. É o que eu ensino aqui, ensino passo a passo. Então esse também aqui é um campeão de erro que tem. Outro detalhe, pessoal, período de obra. Período de obra. Você precisa ter documentos normatizados que comprovem o início e o final da obra. Porque se sua obra for autuada, sua obra for objeto de fiscalização, a Receita vai pedir esses documentos. Ah, Kleber, eu posso usar a imagem do Google Earth? Está na norma? É normatizado? Não está. Então não pode. Ah, Kleber, eu posso usar o documento X? Está na norma? Está normatizado? Não está. Então não pode, porque o profissional da Receita Federal, ele vai pegar seu documento e vai olhar que está na norma. Ah, claro, mas o documento tem o mesmo valor. Sim, tem o mesmo valor, mas não é normatizado. Então se atenta aos documentos que a instrução normativa diz que você pode utilizar tanto para comprovar início de obra, comprovar final de obra. Porque às vezes a pessoa usa outro documento, porque se você tem um período menor, mais curto, o fator de ajuste vai gerar uma economia maior, mas vai ter esse problema lá na frente, tá? Outro detalhe, obras que iniciaram antes de 2021, antes da exigência do e-social. Muitos erros, muitos lançamentos errados, gente tentando fazer esses lançamentos lá atrás e o sistema não reconhece e está gerando valores mais altos a pagar. Então, cuidado também, se atente qual foi o ano que começou a exigência do e-social. Então, pessoal, isso aqui foi alguns exemplos que eu citei de processos que chegam aqui no dia a dia do nosso escritório, do Brasil todo, que a gente atende o Brasil todo aí. Então, redução de INSS, aplicação de fator de ajuste não é algo tão simples. Por isso que tem curso, por isso que tem consultoria, por isso que eu cobro 30% na economia gerada para você. Por isso que eu cobro para você, para ensinar você, para dar o suporte dentro do treinamento. Porque se fosse algo simples, assistir um vídeo aqui no YouTube e fazia. Se fosse algo simples, o dono da obra sentava na cadeira, assistia um vídeo no YouTube e fazia. Não é algo simples, é algo delicado. Você precisa ter expertise com obra, você precisa entender de documentos, você precisa entender de imposto de renda, saber serviços que a Receita aceita, em quais etapas, em quais momentos esse serviço pode ser executado. Por exemplo, eu não posso lançar uma pintura no início da obra. Posso? Não posso, não existe pintura lá no início da obra. O pintor não está nos primeiros meses de obra. E isso, se eu lançar, vai dar problema. Então você precisa entender de tudo um pouco, de contabilidade, de obra, como que funciona a mão de obra. Certinho? Então, se você quer aprender da maneira correta, nós temos o treinamento. O link do treinamento está aqui abaixo do vídeo. A planilha que eu disponibilizo para vocês gratuitamente está aqui também. Vocês podem acessar
para já começar aí a fazer a simulação. Se vocês já presenciarem algum desses itens que citei aqui, diz para mim aqui nos comentários. Como eu falei, alguns profissionais acham que é algo simples, já começa ali a oferecer esse serviço e está complicando aí donos de obra, está colocando em dificuldades aí trabalhadores de obra, e isso é ruim para o mercado como um todo. Então, quer fornecer esse tipo de serviço, quer fazer a redução de INSS da sua obra de forma legal, então se especialize, se torne um profissional capacitado para fazer o processo com segurança jurídica, de forma legal, sem esqueminha, sem jeitinho. Tudo de acordo à lei, de acordo, tudo normatizado. Certinho? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!